Uma das nações mais influentes do mundo, os Estados Unidos, sempre propagou a ideia de que o sucesso é uma questão de esforço. A promessa de ascensão social pelo trabalho árduo transformou o país em um verdadeiro imã para milhões de pessoas que arriscam tudo para alcançar uma vida melhor na chamada Terra das Oportunidades, o grande terreno da meritocracia. Embora eu acredite nos princípios do livre mercado e na liberdade para produzir e prosperar, eu preciso admitir, por vezes, essas convicções vacilam. Seja pela realidade crua que eu consigo observar ao meu redor, ou seja pelas viagens que os livros proporcionam. Ratos e Homens, de John Steinbeck, é uma dessas leituras que me desafiam. Ambientado em um mundo devastado pela Grande Depressão de 1929, uma das crises econômicas mais devastadoras da história, o livro, apesar de bem curto, carrega um peso imenso. Ele é o retrato de um tempo, esboçado pela mão de um escritor que conheceu de perto a desilusão. Hoje eu quero falar com vocês sobre a crise econômica, sobre miséria e sobre o papel da literatura para abrir os nossos olhos, seja para a esquerda ou seja para a direita. Olá amigos, espero que vocês estejam bem, que nosso Senhor nos abençoe. Eu sou Rodrigo Leão, sou professor. E aqui nesse canal falamos de qualquer coisa, desde que tenhamos um bom livro. A formação dos Estados Unidos é profundamente marcada pela noção de prosperidade. Desde que os primeiros colonos começaram a chegar até a declaração da independência, chegando até mesmo à industrialização, tudo ali é permeado por uma forte concepção de que apenas o trabalho basta. Apesar disso estar permeado em toda a cultura americana há muito tempo, quem primeiro materializou esse sonho em palavras, o definiu, foi James Truslow Adams, isso em 1931. Não é um sonho meramente de carros e altos salários, mas um sonho de ordem social, em que cada homem e cada mulher possam ser capazes de alcançar o mais alto patamar que são capazes e ser reconhecidos pelos outros pelo que são, independente das fortuitas circunstâncias de nascimento ou posição. Ou seja, a ideia do sonho americano é que não importa necessariamente de onde você veio, o que você tem, o importante é apenas o que você é capaz de entregar, o que você é capaz de produzir. E não é coincidência que esse livro tenha sido publicado em meio à Grande Depressão, que marcaria definitivamente a história dos Estados Unidos e do próprio mundo. O marco popularmente estabelecido para a crise foi o dia 24 de outubro de 1929. Foi quando o mercado de ações de Nova York colapsou. Em 1933, a fortuna concentrada ali seria reduzida a um sexto e 25% da população produtiva teria conhecido o desemprego. Eu digo popularmente conhecido porque a economia ela é bem mais complexa do que uma simples fuga de capitais. Na verdade, quando a bolsa veio a quebrar, meses antes já acontecia um importante movimento nos negócios e no setor especulativo. Você deve saber muito bem que a bolsa não é só um número que está lá funcionando e de uma hora para outra tudo colapsa e o mundo dos negócios vai abaixo. O fato é que muitos vão apontar esse evento como se ele fosse uma prova cabal de que o Estado deve interferir na economia. Afinal, quando tudo é solto, acaba acontecendo eventos como este. Inclusive, historicamente, ele serviu de pretexto para que vários países fortalecessem os seus programas de intervenção. Um dos autores que ficaram muito populares com essa concepção de controle estatal foi John Maynard Keynes, que chegou a gerar até um nome para um estilo econômico, o chamado keynesianismo. Por outro lado, há economistas como Milton Friedman, que no livro Livre para Escolher, atribuíram a existência da crise de 1929 não ao livre mercado, mas sim ao próprio Estado, em um processo de intervenção que teria começado mais de 10 anos antes. Hoje em dia é muito fácil encontrar livros e filmes que fazem alusão a essa crise, principalmente nas grandes cidades, como é o caso, por exemplo, do clássico Tempos Modernos de Charlie Chaplin. No entanto, o desemprego e a miséria não atingiu apenas os grandes centros. Ele se alastrou por cada recanto do país e é no campo que encontramos os personagens de Ratos e Homens. Os dois protagonistas da obra formam um par de opostos. Um é o grandalhão Lenny, que possui uma maturidade inversamente proporcional à sua descomunal força. É um gigante inocente e completamente destrutivo.
Já Jorge, ele é pequeno e esperto. É o cérebro da dupla. Ambos chegam em uma fazenda para trabalhar. Eles vieram direto da cidade. Lá conhecem personagens que vão nos ajudar a ilustrar tudo que nós precisamos comentar aqui. Candy, Crooks e Curly. Os dois personagens principais estão ali em fuga. Eles tiveram que abandonar o lugar onde estavam porque o grande Lenny teria arrumado confusão. Ele é assim, por ter algum tipo de especificidade mental, ele acaba arrumando confusão e, no final das contas, acaba sendo salvo pelo seu amigo Jorge. Eles não são parentes, apesar de parecer, porque ambos estão atados por um elo de honra e amizade. Jorge, por vezes, chega a xingar o gigante, a dizer que a vida seria muito mais fácil sem ele. Mas, no fim, ele sabe que não vai conseguir abandoná-lo nunca. De todo o livro, apenas o capítulo inicial se passa fora do rancho. E mesmo assim, acontece a caminho dele. O restante se dá todo lá, na fazenda, como se ela fosse uma pequena nação, um microcosmo do mundo. Os protagonistas são personagens presos a um destino. A condição mental de Lenny não permite a sua ascensão. Ele está preso àquilo que Pierre Bourdieu chamou de capital social e capital simbólico. O pobre Lenny, pela sua condição mental, possui baixíssimo teor desses dois capitais. Já Jorge, por cuidar do amigo e também por conseguir transitar entre diferentes pessoas, coisa que o seu amigo gigante não faz, possui significativamente mais desse capital. Porém, eles estão presos em uma estrutura de alienação, para usar aqui um conceito de Marx, e não conseguem enxergar a própria prisão. Por isso, contaminados pelo sonho americano, eles passam um bom tempo planejando um futuro melhor, um futuro onde cuidam do seu próprio rancho, se tornam fazendeiros. Candy é o ajudante geral da fazenda. Ele perdeu a mão enquanto trabalhava. Como compensação, ele recebeu uma quantia em dinheiro e assumiu uma função temporária. No entanto, ele sabe que cedo ou tarde ele será descartado, quando não se vir mais para aquela função que exerce. Mesma coisa vai acontecer com Crooks, que é um negro que fica isolado dos demais peões e espera pacientemente a hora em que será dispensado. Sobre todos eles, reina Curly, é o filho do dono e que aproveita-se de sua posição para exercer pressão e poder sobre todos, provocando e procurando briga. O patrão abusivo, ele sequer trabalhou para ocupar essa posição e para exercer tanto poder sobre os empregados. Esse é um recado importante de Steinbeck. Quando comparado a Candy e Crooks, os dois são apenas retratados como peças de um maquinário. Quando a vida útil deles chega ao fim, quando acaba o capital físico, eles apenas são trocados por novas peças, para que o sistema continue funcionando. Bourdieu enxerga essa situação como uma prova de que as instituições desumanizam o indivíduo, de que elas enxergam neles apenas o que eles podem oferecer nesse cruel mercado de trocas. Com Crooks consegue ser ainda pior, porque ele tem uma exclusão que não é apenas econômica, mas também simbólica, já que ele acaba sendo separado do convívio, até mesmo de outros trabalhadores. Para piorar e reforçar essa ideia, há ainda o filho do patrão Curly, que usufrui espaço e posição privilegiada porque possui um capital simbólico e social que sequer conquistou. Mesmo que Candy e Crooks tenham trabalhado uma vida inteira, um deles literalmente entregando parte de si nesse processo, eles nunca atingirão o mesmo patamar do filho do dono. A sociedade e sua estrutura econômica é pintada como um quadro triste, em que o sonho americano torna-se uma piada de mau gosto. Steinbeck construiu um cenário sem perspectiva, isso é verdade. Alguns personagens, eles até apresentam potencial para aumentar todos os seus capitais, apenas para ficar aqui no mesmo campo definido por Bourdieu, né? É o caso de Jorge. Porém, a existência de Lenny vira um peso que ele precisa carregar. E mesmo sem esse peso, mesmo livre para progredir e fazer valer o sonho americano, no mundo de ratos e homens, essa opção definitivamente parece não existir. Há na história um personagem que é o encarregado pela estrebaria. Slim possui um capital social, ele é bem tratado pelos patrões, pelos empregados, ele é naturalmente o líder. No entanto, há uma barreira que ele não consegue ultrapassar. Como numa senzala moderna, para citar um autor que eu gosto muito, Gilberto Freire, ele parece que nunca poderá ocupar lugar de destaque na casa grande. É, de fato, desalentador. E todos que não somos completamente isolados em uma bolha, que não vivemos em um castelo de cristal,
ficamos completamente consternados com essa situação. Por isso, diante de todo esse cenário trágico e com tanta conceituação por parte de tantos estudiosos, a gente pode mesmo comprar a ideia de que o mundo precisa urgentemente de mais justiça social, de que o mérito é uma farsa e que as garras do Estado devem forçar a qualquer custo a inclusão. É muito triste constatar que muita gente está tão miseravelmente presa em uma cadeia infeliz de evento que uma ascensão com as próprias pernas é muito difícil. Pessoas como Lenny, Jorge ou Crooks e Candy são nossos amigos e vizinhos, principalmente para nós que vivemos num país pobre, como é o caso do Brasil. Conceitos como capital social, capital simbólico, capital cultural e tantos outros capitais formulados por Bourdieu a partir de Marx são úteis e servem para entendermos muitas relações da nossa sociedade, mas não são categorias estanques e imunes a qualquer prova. Diante de histórias comoventes e tão bem escritas, como é o caso de Ratos e Homens, há uma tendência natural de nosso jovem interior de sair culpando uma estrutura, uma sociedade, uma infinidade de fatores que não conseguimos sequer definir e que só servem mesmo para inflar nossa revolta e nos fazer servir de manobra para grupos de poder. Além do mais, alguns espantalhos precisam ser desfeitos. Apesar de economistas liberais eles serem constantemente acusados como odiadores de pobre, são de origens liberais ideias que hoje são poderosas ferramentas de diminuição da pobreza. Embora a gente reconheça que muitas vezes elas sejam utilizadas com fins meramente eleitoreiros. Porém, programas sociais como os que hoje existem no Brasil, por exemplo, eles foram formulados por Milton Friedman, que estipulou uma renda universal para os mais necessitados. Ao mesmo tempo, pensadores conservadores como Edmund Burke alertaram para os perigos da revolução e das mudanças abruptas impostas por um Estado todo-poderoso. Nassim Taleb, no livro Antifrágil, argumenta que sistemas mais resilientes são aqueles que permitem pequenos fracassos sem colapsar e que a regulação excessiva impede essa dinâmica. A mesma lógica pode ser aplicada ao debate econômico e à forma como nós lidamos com essas crises. Há muitos fatores que podem prender com ferro e fogo o indivíduo em sua posição, impedindo a sua ascensão. No entanto, já nos mostraram economistas como, por exemplo, Thomas Sowell, que se há um sistema capaz de diminuir pobreza e promover o bem-estar, esse sistema é o livre mercado. O sonho americano pode não ser acessível a todos de maneira igual. Isso é verdade, fato inegável. Mas a história demonstra que as sociedades mais livres são aquelas onde há maior prosperidade e mobilidade social. Enquanto Steinbeck retrata uma realidade cruel e implacável, sua obra não deve ser lida como uma condenação do capitalismo, mas como um chamado para reflexão sobre como podemos equilibrar a liberdade e responsabilidade social. E como diria Hayek, toda vez que alguém inventa de intervir na economia em nome da tal justiça social, o resultado é opressão e tirania. Afinal, de boas intenções, o inferno está cheio. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Até a próxima e que Nosso Senhor nos abençoe.